vez, boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos da noite. Então vou pedir a todos que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Pai por permitir nossa estada hoje nesta casa de acolhimento, pelo auxílio que nos é prestado diariamente por nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões. Agradecer pela possibilidade de estar aqui para adquirir mais um pouquinho de conhecimento, equilibrando os nossos sentimentos, a nossa alma. Agradecer por recebermos uma troca de energia maravilhosa no final, através dos passes. Agradecemos por todas as nossas conquistas diárias, por menores que sejam. E pedimos humildemente ao Senhor que continue nos acompanhando, continue nos restabelecendo com gotas de fé diariamente, para que se mantenha em nós acesa a chama da esperança, da renovação, da resiliência e da gratidão. Que os Espíritos Consoladores, que aqui estão, os mentores, todos os nossos amigos espirituais, os nossos familiares que não estão mais presentes conosco, mas que aqui se encontram hoje, fortaleçam a nossa amiga Cris, que vai fazer a preleção no dia de hoje, para que as palavras dela sejam de fácil entendimento e que estejamos todos abertos a receber essas preciosas informações para a nossa renovação diária. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, então, a todos. E hoje a gente vai pensar um pouquinho, sobre o capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-aventurados aflitos. Então, lá no início do Evangelho, a gente vê, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E embaixo tem: mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. E ai de vós os que rides, porque gemereis e chorareis. Então a gente vê essas duas passagens, uma em Mateus e a outra em Lucas, e tem muita coisa que a gente pode refletir sobre elas. No primeiro momento, se a gente for ver a primeira frase, o primeiro parágrafo, são 3 frases, que estão bem delimitadas, e na segunda também. Se a gente for pensar no primeiro momento, conforme a gente vai acordando, despertando a nossa alma, os pensamentos, o nosso crescimento interno, talvez a gente aí se depare com alguns pensamentos, algumas formas de enxergar a vida, e talvez a gente sinta uma certa emoção diante disso tudo, Talvez daí o choro, Mas como Jesus falou, seremos consolados, Demonstrando então que o amor ele vai estar sempre acolhendo a gente com bondade e com misericórdia. Depois, no segundo estágio, a gente vai estar desenvolvendo no nosso espírito o senso de justiça, E famintos iremos em busca dessa justiça, que é a justiça de Deus. E aí Jesus fala, vocês serão fartos de conteúdos para tudo isso, E mais para frente ainda, a gente vai adentrar ao processo de padecer perseguição por amarmos a justiça. Então quer dizer que nós já estaremos numa posição de ação, de praticar esse evangelho, de praticar tudo aquilo que a gente aprende verdadeiramente
dentro do Evangelho do Cristo, né? Então são 3 passos que, lendo no primeiro momento, parece que mostra para a gente um processo de crescimento, né? Ou seja, o Espírito chega aqui, daqui ele vai para lá e vai subindo conforme o estado de moral interno, né? De desenvolvimento moral. Mas antes desse passo, tem o ai de vós ricos, né? Porque tendes no mundo a vossa consolação, é a primeira frase. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome, seria a segunda. E ai de vós os que rides, porque gemereis e chorareis, seria a terceira. Quando eu ouvi a primeira vez essa frase, eu não sei vocês, a primeira coisa que eu senti foi medo. Eu senti medo, né? Então assim, eu pensei, nossa, né, que coisa pesada, né? Então assim, a gente vou sofrer bastante, porque a gente tem muito medo, né, de sofrer, de sentir dor, né? Só que Jesus não veio para passar medo, né? Então assim, o que a gente interpreta, né? Que, como diz, tem uma frase que eu gosto muito do Leonardo Boff, que ele fala, né, que tudo depende do ponto de vista, muda-se o ponto, muda-se a vista, né? Então assim, tudo depende da forma que a gente interpreta as coisas. Jesus, ele não veio nos ensinar pelo medo, isso é fato, porque a gente sabe que através do medo a gente aprende a frear os nossos impulsos, mas a gente nem sempre se transforma, a gente só reprime, né? O melhor método que a gente aprendeu com Jesus, né, além do exemplo dele, a vida inteira que ele deu pra gente, que ele sempre ensinou foi o amor. Então não faria sentido uma frase baseada no medo, né? Então, olhando para essa questão, para essa frase, além de uma questão material, né, talvez a gente pudesse olhar como uma alegoria, como um simbolismo que poderia representar tudo isso. Então vamos imaginar que a gente olha a vida de cima para baixo, como se a gente estivesse num balão, né? E a gente olhando então para baixo, a gente vê a vida se desenvolvendo, as pessoas existindo e a gente no meio desse grupo todo, desse pacote. Aí a gente pode se perguntar, olhando para essa vida, para todo esse contexto, né? Que tipo de componente interno dentro do ser humano que pode perturbar, distorcer, né, a realidade, causando um tipo de sofrimento? No primeiro momento a gente pode pensar, né, 2 coisas: o mau uso dos desejos e as ilusões que a gente constrói, né? Então a ilusão seria um filtro que a gente utiliza para rotular, definir, conceituar as coisas, né, as pessoas e o mundo ao nosso redor. E a ilusão, ela sempre vai seguir um desejo, que vai ser o impulso que nos move, né? Então, olhando com carinho para essas 2 questões, a gente vê lá no livro Amor Imbatível, Amor, de Joana de Ângeles, que ela fala que o desejo, ele pode se originar dos instintos de uma forma muito violenta, né? Virando um impulso que vai se sobrepor à razão. Então vem o desejo, né? Ou seja, ele vem associado ao instinto, ele passa pela razão do ser humano e o ser humano, ele literalmente fica cego, né? Nesse caso, Joana fala, o desejo, ele é imperativo, devorador e incessante. Aí ela diz, como o desejo se sobrepõe à razão, naturalmente vai haver uma perturbação das emoções do ser humano que vai causar um desajuste nos comportamentos. Então, considerando os instintos principais, a gente tem o de autopreservação, o de pertencimento social e o sexual, né? Então, olhando de cima para baixo, do jeito que a gente vive hoje, a gente vê que o sofrimento humano, ele deriva em grande parte dos desejos que estão a serviço desses instintos. Então, por exemplo, o desejo a serviço do instinto de autopreservação pode colocar o ser humano no processo de ambição, de ganância, de sede pelo poder, pela fama, de uma forma desenfreada que alimentaria o egoísmo. Os desejos a serviço do instinto de pertencimento social poderia levar à competitividade, às disputas, aos complexos, né, de inferioridade e superioridade, à mesquinharia, à arrogância, aos preconceitos, ou seja, alimentaria o orgulho, né? E por fim, os desejos no serviço do instinto sexual poderia levar o indivíduo a uma viciação, a um domínio e perturbação da vida do outro, a uma tentativa de subjugação, ao adormecimento da afetividade, a uma desconexão com a espiritualidade e até certo grau, dependendo da intensidade, um adoecimento mental, porque diminui o ser humano da sua grandeza apenas a questão material das sensações físicas, né? Então a gente percebe, como Joana nos ensina, né, que o problema não é o desejo em si, é
no que esse desejo está associado. Ele está atrelado aonde, né? Para quem ele está trabalhando. Então, ela fala, o desejo ele pode ser uma alavanca de crescimento para o indivíduo ou pode ser uma passagem aos abismos mais sombrios que a alma pode experimentar. Por essa razão que ela chama tanto, né, a atenção à questão do autoconhecimento. Então ela fala, o que te move? E ela diz, essa deve ser uma pergunta que a gente deve fazer diariamente. O que me move? Quando eu faço algo, quando eu estou pensando algo, quando eu busco algo, o que me move a isso? Né? E se a gente colocar total sinceridade nisso, a gente não vai perceber tanto, né, os desejos, a forma, no que ele está associado. Então, Emmanuel, no livro A Mediunidade e Sintonia, ele fala, examina os teus desejos e vigia os seus pensamentos, porque aonde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Né? Então, a frequência de vibração que a gente emite continuamente, através dos nossos pensamentos e sentimentos, vai determinar a sintonia, né, ou a reciprocidade do campo físico e espiritual. Então, a energia que a gente irradia espelha quem nós somos, né? O que sentimos, o que pensamos e o que desejamos. E isso vai definir as nossas companhias espirituais, seja por afinidade aqui na matéria, as pessoas com quem nós nos relacionamos, ou a afinidade espiritual. Então, examinar os desejos é olhar para esse movimento, para essa dinâmica, né? Para a gente identificar com o que a gente está vibrando. Então, será que já estamos vibrando mais com os ensinamentos do Evangelho? Será que a gente está continuando cuidando e aperfeiçoando as qualidades e as virtudes que a gente aprende com o Evangelho do Cristo? Então, quando a gente está encarnado, a gente tem a oportunidade de fazer muitos desses questionamentos, porque a matéria, a gente não tem tanta consciência assim, mas a matéria ela nos blinda e nos protege muito de muitas coisas, né? Então a gente pode se perguntar, né? Será que eu tenho, como que anda a questão dos meus julgamentos mentais, né? Como que anda a questão do meu apego à matéria, às coisas, né? Ou seja, como que anda a questão da minha ironia, da minha malícia, né? Como que anda as minhas relações, a qualidade das relações com familiares, com pessoas, enfim, né? Tem muitos questionamentos que a gente pode fazer. E como tudo isso é muito complexo e profundo, a gente não tem só os desejos, aí a gente tem as ilusões também, né, que seria o outro lado. Então, Hamed, no livro As Dores da Alma, ele fala que nós criamos as nossas ilusões. E o pior, muitas vezes a gente confunde as nossas ilusões com karmas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes eu me iludo em relação a um ser humano, me relaciono com esse ser humano, num relacionamento péssimo, e aí eu falo que é karma. E não é como se fosse a consequência da minha ilusão, né? Então não é sempre bem por aí. Então ele fala, a gente deve ver as ilusões como uma espécie de defesa que a gente constrói para tentar amenizar a dor que a gente sente, porque a realidade é diferente daquilo que eu desejava, né? Então, quando eu estou diante de uma realidade diferente dos meus desejos, há uma grande chance de eu construir uma série de ilusões para minimizar a dor e me tirar do foco de que eu preciso mudar a realidade, né? E quando o desejo ele é frustrado, né, normalmente a mente humana ela cria uma ilusão para amenizar a dor. As ilusões elas diminuem o sofrimento por um período curto de tempo, né, só que elas nos aprisionam dentro de uma irrealidade. E aí eu tomo a irrealidade como uma grande confusão mental, né? Então, por exemplo, quantos de nós que ainda acreditam que a posse material vai proporcionar felicidade? Então, racionalmente, a gente até começou a questionar, né, essa crença. Mas, às vezes, o coração ele ainda deseja viver muito as alegrias da matéria, né? E é aqui que a gente vê que, no caso, o desejo está a serviço de uma autopreservação, né? E também de um pertencimento social. E aí, com isso, a gente compreende melhor o que Jesus quis dizer. Ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fomes, e ai de vós os que rides, porque gemereis e chorareis. Então, se dentro da nossa alma somos ricos, né, de desejos a serviço do instinto de preservação, né, ou de pertencimento, pode ser que eu caia no serviço de uma ruína, de uma queda, né? Então, estando cegos e prisioneiros dessas ilusões da matéria, né, provavelmente o meu olhar vai estar fixado no ganhar, no ter, no ser vista, no pertencer, no se destacar. E eu vou viver uma vida dentro desse contexto, né? Como se somente o mundo material pudesse consolar. Então, vou ser feliz se eu tiver aquilo, vou ser feliz
se viver aquilo, outro, né? E aí a gente se aprisiona a isso. Então, o chorar seria a consequência do nosso próprio processo de aprisionamento e de escravidão, né? Do jeito que a gente se defendeu, né? Se colocou. Então, eu estando presa ou escravizada a tudo aquilo, né, que eu nego, ser a ilusão que me domina. Então, eu tenho uma ilusão que está me dominando, eu nego essa ilusão e me mantenho presa às fantasias que eu mesma criei. Esse é o choro, é o rico que Jesus talvez esteja querendo dizer, né? Então, muitos de nós ainda acreditam que o poder e a fama vão garantir o amor, né? Isso é outra ilusão, disse Hamed. Ou de que a força bruta, ou a falta de afeto, ou a rispidez vai proteger a pessoa de possíveis agressões, rejeições ou abandonos afetivos. Ou ainda que a prática sexual vai proporcionar uma integral gratificação da vida, como se as sensações físicas, né, sinestésicas, preenchessem um vazio que habita a alma. Então, Hamed ele fala, todas essas ilusões estão tentando blindar o indivíduo da realidade de que nós somos pequenos e de que convivemos com pessoas que também são pequenas, também estamos todos no mesmo barco, caminhando para a mesma direção, né? E a gente precisa se aperfeiçoar, olhar as coisas de uma forma diferente. Então, quando Jesus usa do simbolismo da riqueza, da fartura e do rico, é como se ele, do riso, né? É como se ele nos alertasse de que todas essas coisas focadas nos prazeres mundanos vão nos causar dor, né? Porque todos nós um dia iremos acordar, iremos despertar. Então, ainda estamos muito ricos, fartos e rindo dentro de uma bolha de ilusões e de desejos tóxicos, né? Sabe a imagem que me veio quando eu estava escrevendo isso? Sabe quando a gente vê naqueles filmes a pessoa histérica, que está gritando, que está chorando ao mesmo tempo, aí chega alguém e dá um tapa na cara dela? Ou seja, a impressão que eu tenho é que é como se a gente estivesse nessa posição, né? Só que assim, a vida vem e nos chacoalha, né? Para tentar nos tirar dessa hipnose coletiva que a gente acaba entrando por causa dessa ilusão excessiva e dos desejos instintivos, né? Então, como o histérico ele sai do quadro da histeria com um tapa nos filmes, a nossa consciência vai ser ela que vai um dia nos dar esse tapa, para que a gente acorde, né, desse adormecimento. Então, quantas vezes a gente já não passou por aquela situação, vocês e eu já passei várias vezes, daquela situação que de repente você percebe que sustentar um desejo ou uma ilusão foi uma grande perda de tempo, né? Sabe aquela sensação de caramba, né? Quanto tempo eu perdi imaginando aquilo, querendo aquilo, né? Ou seja, já foi, né? Ou mais tarde perceber que a gente estava iludido em relação à verdade que a gente achava que era absoluta, né? Então aquela coisa de, nossa, eu acreditava piamente que isso era verdade e de repente a vida me mostrou que não, né? Todas as vezes que a gente tem essas situações, a gente sente um mal-estar. Então, esse seria talvez o sentimento de gemer e chorar, né, que Jesus nos orienta, né? Por essa razão que eu vejo a fala de Jesus mais como um sentido de um alerta, não no sentido de uma ameaça, né? Então, esse estado de ilusão e desejos materiais é transitório, né? E um dia a gente vai se cansar disso tudo, né? A gente vai acordar definitivamente. E aí vai ser nessa hora que a gente acordar, que a gente vai entender ou sentir a fala amorosa de Jesus dizendo, bem-aventurados que choram porque serão consolados, né? O despertar da consciência, na grande maioria das vezes, faz a gente sentir tristeza, arrependimento, mágoa, vergonha. Se vocês assistiram ao Nosso Lar 2, que está em cartaz, vocês vão ver, quem não viu, desculpe o spoiler, vocês vão falar bem do fim do filme, né? Ou seja, mas quem leu o livro, os mensageiros também já conhece a história, mas assim, na hora que Antônio sai, ele vai viver todas as furnas, vai se perder em todo lá no abismo, na parte mais sombria que existe, né? Aí de repente ele se cansa, ele sente aquele pesar, aquele sofrimento de eu não quero mais, e aí ele pede ajuda, né? Ou seja, ele pede, me ajuda, né? Eu não aguento mais, me ajuda, né? E aí então prontamente ele é resgatado. Aí passa um tempinho no filme, né? No livro é mais detalhado, mas passa um tempinho no filme e aparece ele já todo arrumadinho, com o grupo, todo mundo feliz por ele estar lá, tudo assim. Esse pequeno detalhe, gente, é um detalhe que parece simples, mas ele faz toda a diferença. Não importa o que a gente vive, aonde a gente caminha, os abismos que a gente faz parte. Quando o coração ele sente o desejo de mudar, a gente é consolado, a gente é acolhido, né? E essa é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, né? Então o foco nunca foi a punição nem o castigo, porque na hora que o Antônio ele chega no grupo,
todo mundo está sorrindo, feliz, abraça, beija, que bom você está aqui. Ou seja, ninguém está apontando, olha, lembra o que você fez comigo. Então, não existe esse tipo de coisa, né? Porque assim, a própria dor que ele sentiu quando ele pediu ajuda, já foi o processo de aprendizado dele, já foi a transformação dele. Então o Evangelho de Jesus, o foco é a transformação e não a punição, né? Só que a gente ainda é muito pequeno para entender isso, né? Então o que consola? A continuidade, a oportunidade de fazer diferente, a chance de poder reparar, de reescrever a nossa história, né? Sob uma outra perspectiva. Nesse momento, a gente começa a fortalecer na gente os princípios morais do Evangelho, né, através da prática das relações humanas e das relações com a vida em geral. Por isso que a gente tem que encarnar. Então, nesse processo, a gente vai ter várias e várias oportunidades reencarnatórias, né? Não dá para saber ainda quantas vidas a gente vai ter, né, para seguir para o estágio de ter fome e sede de justiça, né? Porque a justiça é a justiça de Deus, né? E de onde a gente está, a gente nem tem condição de entender o que é a justiça de Deus, né? Então, quanto mais estar nesse estado. Mas então, após essa fase de profunda transformação, onde a gente vai vencer a nós mesmos, nos desapegando dessas ilusões, né? Alinhando os nossos desejos ao verdadeiro serviço e lei de amor, né? De misericórdia e de bondade, aí a gente adentra ao reino dos céus, né? E nos colocaremos a serviço, a doação, a mais profunda entrega do bem. Como a gente vê no livro dos Espíritos, o reino dos céus é a esfera de maior desenvolvimento moral e intelectual que o Espírito dá conta de desenvolver, né? Então, seriam as esferas onde habitam os espíritos puros. E lá está dizendo, quem são os espíritos puros? São todos aqueles que não sofrem mais nenhum tipo de influência da matéria. Eles estão totalmente desapegados da matéria. A superioridade moral e intelectual deles é tamanha, né, é absoluta em relação a todos os outros espíritos que estão abaixo deles, né, que são os espíritos bons e os imperfeitos, né, nós no último, claro, né. Então assim, os espíritos puros, eles já percorreram todos os graus de evolução da escala evolutiva e já se despojaram de tudo que o aprisionasse na matéria. Eles alcançaram então aquilo que é o máximo de perfeição que o espírito dá conta, né, de desenvolver. Então isso significa que eles não precisam passar mais nem por provas e nem por expiações. E também não precisa mais se encarnar, a não ser que eles queiram por alguma missão, por algum objetivo, né? E eles vivem então dentro dessa questão do reino dos céus. Como diz o livro dos Espíritos, né, eles falam que eles têm uma inalterável felicidade, né, vistos que eles não são sujeitos a nenhum tipo de necessidade, nem a vicissitude da vida daqui. Só que essa felicidade não é uma ociosidade monótona, né, que fica numa contemplação perpétua, como passou eu sempre cito isso, a novela A Viagem, que ficava o pessoal rodando em volta do laguinho eternamente. Ou seja, não é isso, tá? Ou seja, nem perto disso está. Os espíritos puros, como os espíritos falam, eles são mensageiros e ministros de Deus, né? E eles executam as ordens para que ocorra uma manutenção da harmonia universal. Eles comandam todos os espíritos, né, que estão inferiores a eles, no sentido de ajudar que esses espíritos se aperfeiçoem, se cresçam, se desenvolvam, melhoram e tudo mais. Eles nos ajudam, né, nas nossas aflições, eles instigam a gente o bem. Sabe aquela vozinha da consciência que a gente tem de, olha, faz isso, né? Olha, faz uma oração, desapega, perdoa. Ou seja, muitas vezes vêm dessas origens também, né? E na tarefa eles, diferente da forma que a gente vê, né, eles veem o trabalho, o serviço como algo maravilhoso, né? Então assim, eles precisam, é uma coisa natural deles serem úteis. E eu lembro muito de algumas palestras que o Haroldo Dias, ele fala que quando a gente observa a natureza, tudo está a serviço. E Emmanuel falava muito isso também, né? Tudo concorre para um bem, tudo tem uma finalidade. O sol tem uma finalidade, a planta, o animal, o ar, tudo está a serviço. E os espíritos puros também estão a serviço. Então é um tipo de consciência que a gente ainda vai chegar e vai despertar, né? E Jesus é um desses espíritos, né, que se propôs a encarnar aqui por livre e espontânea vontade, desejo e amor, de ser exemplo para a gente, né, de mostrar, olha, é possível. Então ele saiu dessa esfera espiritual, né, e veio para cá, né, e ainda está aqui, né.
E um dia, como a gente aprende com o Espiritismo, nós também habitaremos essas esferas, né? Daqui a alguns milhares de anos, mas a gente já vai chegar lá, né? Ou seja, porque esse é o destino de toda a criação, né? De todo espírito, né? Então a ideia é, quando a gente pensar nessa frase, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, e principalmente o bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, né? Porque deles é o reino dos céus, a gente consiga ver esse além, né? Esse a mais que envolve, né? Porque realmente é uma grande incógnita que a gente descobre no Evangelho e a gente está sempre pensando, refletindo como aplicar isso no nosso dia a dia. Então é isso, gente. Desculpe se ficou muito confuso, né? Ficou muito estranho, né? Mas os Evangelhos são para partilhar os pensamentos mesmo, né? Então é como se fosse uma conversa, um diálogo, mas só um está falando, né? Então, assim, quem sabe um dia eu viro uma roda de bate-papo, né? Mas enfim, gente, vamos fechar então nossos olhos, né? E agradecer a Deus, agradecer a Jesus por ser o nosso exemplo, o nosso modelo, o caminho, a verdade e a vida. Agradecer por toda a equipe espiritual dessa casa que nos envolve. E com todo carinho agradecer ao mentor, esse anjo da guarda, que nos protege desde sempre, que nos ampara, nos intui. Então a gente agradece a Deus por todo esse amor, toda essa bondade, toda essa misericórdia que diariamente recebemos, que na grande maioria das vezes nós não nos damos conta. Obrigada por não desistirem da gente. E pedimos humildemente que a gente consiga manter o nosso coração, o nosso pensamento focados no Evangelho de Jesus, para que a gente também possa um dia se colocar a serviço integralmente do bem. Que essa semana seja uma semana de grandes aprendizados, de grandes experiências e de grandes conexões com o alto.